tenho naturalmente a voz baixa. Então, mas Deus aprova estarmos aqui. Eu geralmente não bebo água, mas acho que hoje eu vou ter que beber. Então, é uma alegria estar com os irmãos. E já gostaria que os irmãos podem tomar assento. Salmo 119. Então, a sugestão que o pastor deu de que viesse para frente, vocês provavelmente não vão escutar direito aí no fundo, porque eu vou baixando cada vez mais minha voz. Ao contrário do pastor Leão, ele vai aumentando, eu vou diminuindo. Mas fica leve estar com os irmãos. Eu preciso abrir um parênteses que quando nós estávamos se mudando aqui para Mário Quintana, alguns irmãos chegou para mim e disse: você será somente mais um ali na Mário Quintana. Eu, por causa das suas lãs brancas, eu não respondi nada para ele. Não bastou 1 ou 2 meses, agora já conhecemos os irmãos, para ter certeza que eu teria que melhorar muito para estar ali com os irmãos aqui. Mas eu fico alegre pela humildade, pela paciência que vocês vão ter comigo esses minutos. Então, fechando esse parênteses, eu fico alegre de estar aqui com vocês. Glória a Deus. No Salmo 119, olha aí, deixa eu usar. Salmo 119, nós vamos estar dentro a partir do versículo 33 até o 40. Este outro acróstico vai nos trazer este ensinamento. Nos diz assim que é a palavra de Deus, a partir do 33 até o 40, e depois na segunda parte nós vamos ler do 41 até o 48. Nos diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus caminhos, dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me. Obrigado. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e verifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Nós temos... Olha aí. Obrigado, irmãos. É uma preocupação, irmãos, né? Quantos tiverem. Nós temos esses 8 próximos versículos trazendo justamente aquilo que o salmista Spurgeon, quando fala nesse Salmo 119, ele pega emprestado dos seus irmãos alemães, dizendo que é um alfabeto de ouro, é como um favo de mel que vai tecendo os versículos, e somente o Espírito Santo poderia fazer com que houvesse essa harmonia entre os versículos, de forma que nós podemos caminhar por todo o Salmo 119 e parece que há uma repetição de alguns assuntos, mas eles se complementam, se completam em forma às vezes de súplica, de oração, de clamor ou às vezes de advertência. O salmista aqui, ele traz uma forma que somente pelo Espírito Santo traria essa beleza nesses salmos. Portanto, me traz a coragem de que eu me apaixone por cada versículo, e o próximo é melhor do que o anterior, e o anterior se torna melhor que o próximo, de forma que é amável esses salmos. Richard Owen, ele faz uma referência de que a palavra de Deus, ela é própria descrita como espada. A própria palavra de Deus descreve ela como um machado, ou como fogo, como um martelo. E isso faz nos remeter à ideia de que, como nós não podemos ser martelados, como nós não podemos ser
perfurados pela palavra de Deus. Como não é útil, como não é agradável a nós, é razoável que nós possamos ver que a palavra de Deus venha nos queimar, venha nos martelar, venha nos furar, porque ela mesma descreve esses atributos à própria palavra. Portanto, quando nós lemos esse clamor que o salmista faz, nós percebemos que somos como bebês quanto às coisas celestiais. Nós somos lerdos quando nos aproximamos das coisas de Deus. Nós só podemos perceber que é possível observar a palavra de Deus, é possível nós amarmos a palavra de Deus com a graça que nos é dada. Alguns cristãos perceberam isso, alguns cristãos viveram sobre isso. Esses 8 primeiros salmos, esses 8 primeiros versículos, traz a referência de um senso de dependência e de uma consciência da extrema necessidade, que toda essa sessão ela é feita e ela é apresentada de forma de oração e em forma de súplica. Um clamor por socorro e doutrinação, edificação, inclinação, estabilização e vivificação. O salmista aqui remete esse clamor por socorro diante da sua dura realidade que ele traz para nós. Portanto, no versículo 33, ele começa então dizendo, e eu vou passando alguns versículos, eu tenho certeza que eu não vou conseguir passar todos eles, mas pelo menos a essência destes 8 primeiros versículos, trazendo esse clamor por socorro, por esses tópicos que eu passei aos irmãos, eu gostaria de falar nessa noite. E no versículo 33, ele começa clamando sobre o ensino, sobre o entendimento ao Senhor. Ele diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. Ele faz um pedido para que o próprio Yahvé, o próprio Deus, o ensine sobre a sua palavra. Ele não quer outro professor, senão o próprio Deus. Parece aqui como Moisés, dizendo: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos mande para esse deserto. O salmista está clamando, pedindo ao Senhor: eu preciso que não somente outras me ensinem, mas eu preciso que tua própria palavra, tu mesmo venha me ensinar. O próprio Senhor fosse o seu professor e assim fosse conhecido o caminho que Deus fala com ele. Nós podemos observar com aquela relação que nós podemos passar a noite aqui fazendo referências de versículos, indo e voltando em todo o Salmo 119. Mas o versículo 17, ele diz, para começar, já foi falado anteriormente, nós começamos a observar a palavra de Deus. No versículo 18, os olhos são pedidos para ser desvendados para as maravilhas. E agora ele faz esse clamor pedindo para que faça andar pelos seus caminhos divinos. É um clamor que o salmista faz justamente pedindo que o próprio Yahvé ensine, revele e fale com ele e ensine. Os olhos são desvendados para as maravilhas, no versículo 17. No 18 são desvendados para completar essas maravilhas. E agora ele pede para que ele consiga caminhar e o próprio Deus ensine. No versículo de João capítulo 15, versículo 5, Jesus próprio faz a referência que sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, vocês são os galhos, vocês são os ramos, e nós estamos enxertados nele. Não é aqui o contexto que eu quero dizer, mas o próprio Jesus falou isso. Sem mim, vocês dependem de mim. O clamor que o salmista faz aqui é justamente esse: que vocês clamem e compreendam a dependência que cada um tem pela palavra de Deus, pelo próprio Deus. E com isso, o ensino humano, qualquer conhecimento humano, ele é desfeito. Qualquer conhecimento humano, por mais aprofundado que seja, por mais admirável que seja o conhecimento humano, qualquer disciplina humana que exista na face da terra, ela tem um fim. Isaac Newton passou um ano durante a peste negra desenvolvendo as teorias da física moderna que nós tanto amamos quando aprendemos no colégio. E é necessário pelo menos 5 anos dentro de uma faculdade para conseguir compreender algo que o homenzinho passou um ano numa fazenda desenvolvendo. Mas tem um fim. Ele tem um término. Se chega ao fim disso, se chega ao fim de qualquer tipo de disciplina. Mas o Evangelho, eu me maravilho, porque o Evangelho, a eternidade será pouca, algo que nós não conseguimos compreender.
não conseguimos dimensionar, está fora do nosso padrão a eternidade. E nós passaremos a eternidade e ela será pouca para aprender sobre o Evangelho, sobre conhecer a Deus, sobre conhecer a palavra de Deus. Por isso que o salmista ele fala dessa forma, ele clama a Deus: ensina-me, Senhor, eu preciso que Tu mesmo seja o meu professor. O mero ensino humano, então, ele não tem uma influência duradoura naquilo que nós possamos fazer. As ideias humanas somem perante o conhecimento. Eu vejo, e todas as vezes, a primeira vez que eu escutei esse sermão de David Wilkerson, explicando de uma forma que eu não vejo uma forma melhor falar sobre a angústia que falta sobre a nossa vida. A angústia e o clamor que falta dentro da casa de Deus. Ele vem falar que a angústia é como uma dor íntima, uma dor interna, tão profunda a ponto de doer a nossa alma, diante da situação que nós estamos vivendo ou da nossa própria situação. É uma dor aguda, tão profunda, que chega a doer na nossa alma. A primeira vez que eu escutei esse sermão, eu chorei muito, como criança, piedosamente. A segunda, a terceira, e todas as vezes que eu escuto esse sermão, eu me pego chorando por essa angústia que falta ao nosso coração. Porque nós vemos a nossa família indo para o inferno, literalmente, enquanto nós estamos sentados na frente da televisão, estamos sentados diante de outras coisas supérfluas e nós não tomamos partido quanto a isso. Eu falava para alguns irmãos que um colega, ele comentando, e vejam que eu não tenho nada contra, eu só sou muito desligado dessas coisas, mas ele comentando comigo no café da manhã, dizendo: eu acordei de manhã cedo, às 5 da manhã, para ver os melhores momentos do meu time, e nem vou dizer o time dele. Os melhores momentos que eu perdi na noite inteira do jogo, eu acordei às 5 da manhã para assistir e ver os melhores momentos. Aquilo me doeu a alma. Como diz o filósofo aquele, né? Chegou a doer na minha alma. Isso feriu meu ego. Como assim alguém ímpio leva as coisas mundanas dessa terra supérfluas mais do que eu próprio às 5 da manhã estou dormindo? Como que isso não move a minha alma? Como isso não me traz uma angústia no meu ser, a ponto de pedir ao Senhor: me ensina, Senhor, os teus caminhos? Davi, ou o salmista aqui, estava clamando e dizendo: eu preciso, Senhor, que Tu traga uma angústia ao meu coração, a ponto de pedir desesperadamente que Tu me ensine os caminhos. Como que nós estamos refletindo ao impacto que o mundo está trazendo dentro da igreja? Nós não estamos impactando o mundo. Alguém disse que provavelmente nos tempos passados os apóstolos, 120 pessoas saíram do cenáculo e impactaram a Europa, impactaram o mundo. Hoje nós tivemos 120 igrejas dentro de um bairro, provavelmente muitas nem serão percebidas. Nós nem perceberemos a diferença que elas estão ali. Existe algo muito errado no nosso coração quando existe essa preocupação. Não é uma angústia. Nós podemos nos preocupar com um projeto, nos preocupar com uma causa, nos preocupar com algo. Isso não chega nem perto de angústia. Mas quando começa a doer na nossa alma, nós começamos a pedir ao Senhor. E foi isso que Davi pediu. Ele pediu ao Senhor: ensina-me, Senhor. Se Tu não me ensinar, se Tu não me buscar o que eu preciso compreender, eu jamais poderia aprender. Estamos sentados, despreocupados com as coisas de Deus. Então, de modo que somente as coisas que são nascidas do próprio Espírito Santo, de angústia no nosso coração, elas têm um valor, elas têm algo soberano na nossa vida. Quando 1 Tessalonicenses 4:9, Paulo está falando aos Tessalonicenses, está ensinando a respeito de várias questões, ele diz algo justamente sobre isso. Calvino, quando vai comentar sobre esse trecho, ele diz: olha, vocês, quanto ao amor fraternal, vocês já estão instruídos quanto a isso. Não é necessário falar para vocês sobre isso. Eu vou falar sobre outras coisas. Mas quanto ao amor fraternal, vocês já estão instruídos, porque vocês estão instruídos pelo próprio Deus. Deus instruiu vocês. Deus gravou em seus corações quanto ao amor fraternal. De modo que quando Deus começa a gravar em nossos corações, não é necessário mais que seja insistido, que seja falado, mas no nosso próprio coração o Espírito Santo constrange a nossa vida. Então, de forma que Jeremias, e eu gostaria de ler rapidamente com vocês, Jeremias, capítulo 31 e o versículo 33. Jeremias, capítulo 31 e
e o versículo 33. É o cumprimento de que Davi orava ao Senhor, que o salmista falava ao Senhor. Nos diz assim, o que Deus faria aos nossos corações. Capítulo 31 de Jeremias e o versículo 33 nos diz: porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O versículo 34 diz que não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus está dizendo essa promessa para o salmista, dizendo: vai chegar um tempo que eu mesmo instruirei vocês. Não será mais necessário vocês perguntarem ao seu irmão, não vai ser mais necessário ter que ligar desesperado, perguntando o que está acontecendo comigo. Não será mais necessário nós clamarmos e buscarem conhecimento, porque nós estaremos com o Senhor. O próprio Senhor nos dirá, não terá mais aquela perguntinha às vezes boba, né? Será que isso é pecado? Será que isso não é pecado? Será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso? Mas o Espírito Santo clamará aos nossos corações. Essa é a promessa que Ele faz para nós, a fim de que a fala do término da vida terrena, que nós vemos no versículo, daí voltando ao versículo 33, na parte B ele diz: ensina, Senhor, o caminho dos teus decretos, e no final ele diz: e o seguirei até o fim. O fim aqui que fala o salmista é justamente o fim da vida terrena e da plenitude da sua obediência. Para mim é um dos melhores versículos aqui até lido, porque o salmista clama ao Senhor dizendo: uma vez que o Senhor me ensinou, uma vez que eu estou com esse conhecimento no meu coração, dessa forma eu vou até a morte, eu vou até o fim. O fim aqui é a morte. Quando nós lemos a história da igreja, e eu vou tentar ser rápido aqui, mas é uma parte que eu amo muito. Quando nós lemos a história da igreja, o nosso sentimento, ou pelo menos o meu sentimento, não é outro senão de vergonha. Muitos morreram pelo Evangelho, de forma que hoje muitos ganham a vida através do Evangelho de uma forma de prosperidade e lucram com ele. Quando nós lemos a história da igreja e a história dos nossos irmãos, eu estava mais ou menos há uns 2 anos num frenesi de leitura. Eu comia livros dia após dia. E eu peguei os Verbos de Cesareia para ver a história da igreja. Foi onde eu me apaixonei sobre a história da igreja. Mas eu parei ali pela página 165, quando o martírio de Policarpo tomou meu coração. Eu tive vergonha da minha vida, do meu evangelho. Como que um homem, um ancião, com 86 anos, sendo tentado para desistir sobre desviar o seu martírio, ele tem aquela famosa frase que corrói meu coração, que destrói a minha vida. Lembra que eu falei sobre a palavra de Deus ser um martelo? Ela despedaça o meu coração. Não tem como ler sobre isso e não ser impactado daquilo que o ancião falou, dizendo que há 86 anos eu tenho te servido e ele nunca me fez mal nenhum. Como que agora eu poderia negar ao Senhor diante de uma cruz, diante de um escárnio, diante de uma fogueira? Robert Ferrer, condenado pela Maria Sangrenta no país de Gales em 1555. Parece muito distante. O Brasil já tinha sido descoberto. Parece muito longe. Mas cristãos eram mortos na fogueira ainda. Ele afirmou aos seus alunos dizendo: se por um acaso eu estiver sendo queimado e eu me mexer no fogo por causa da dor, vocês não creiam naquilo que eu preguei. Desistam, esqueçam tudo aquilo, os sermões e a doutrina que eu ensinei para vocês. Porque o meu Jesus morreu de braços abertos. Como eu poderia tentar fugir da dor da queimadura? Como eu poderia fugir da queimadura, do fogo que vai me consumir? E de uma forma corajosa, de uma forma piedosa, ele estica os seus braços, completando aquilo que nós vamos ler lá no final do versículo 48. Ele estendeu os seus braços para o Evangelho. Ele estendeu os seus braços para ser queimado de uma forma melhor. E ele deu graças a Deus pelo fim da sua vida. Como nós podemos ler sobre isso? Como nós podemos ver o Espírito Santo testificar as nossas vidas? Que esses homens morreram pelo Evangelho. Morreram para que nós pudéssemos ter uma tradução da Bíblia nossa. E nós não temos uma mudança no nosso coração. Nós perdemos para pecados pequenos. Nós perdemos para coisas que no nosso dia a dia
nós vemos o nosso declínio espiritual cada vez mais. O salmista, só nesse versículo, ele diz: eu preciso do teu ensino, e eu preciso, com isso, chegar até o fim. Eu preciso ir até a morte sobre isso. A minha última consequência é a morte, e eu vou até o fim, quando tu fizeres isso no meu coração. Portanto, nós prosseguindo agora aqui no versículo 36, ele diz de uma forma tremenda, dizendo: desvia, inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. A cobiça, ela destrona Deus. É um clamor pelos seus pecados. Ele clama pelos seus pecados. Qual é a última vez que nós clamamos pelos nossos pecados? Nós confessamos a Deus os nossos erros, as nossas misérias. O salmista está abrindo seu coração aqui, dizendo, pedindo ao Senhor: não a cobiça, aos teus testemunhos sim, mas a cobiça, porque ela destrona Deus. É idolatria, é egoísmo. Portanto, é um ponto crucial nós orarmos ao Senhor, pedindo que a cobiça seja desviada da nossa vida. Spurgeon faz um comentário dizendo que aqueles que são cobiçosos nos seus corações, eles pertencem não à confraria mistaranja, mas eles pertencem à confraria de Judas, e se tornará pessoalmente filho da perdição. Ele estará condenado à perdição quando a cobiça entra ao seu coração. E isso está interligado então ao próximo pecado que ele fala no versículo 37, dizendo: desvia os meus olhos para que eu não veja a vaidade, e vivifica no teu caminho. Ele está interligado tanto à cobiça quanto à vaidade. Ele pede então para desviar os seus olhos para que não veja a vaidade. No versículo 18, vamos fazer aquele exercício. Voltando ao versículo 18, ele pede para que seus olhos sejam desvendados, para que caiam aquelas escamas, para que se veja então, que seja aberto os seus olhos. E aqui ele ora para que seus olhos sejam não fechados. É necessário que os olhos estejam abertos, mas que eles estejam desviados para a coisa correta, não para a coisa errada. Que os olhos nossos estejam abertos, mas não para a coisa errada, mas que eles sejam então abertos olhando para os objetivos corretos. A vaidade e a cobiça, elas são filhas preferidas de algo chamado egoísmo, do nosso próprio ego. O ego, ele tem 4, eu vou tentar rapidamente falar sobre as 4 armas que se camuflam no nosso coração. O ego tem 4 artimanhas que estão camufladas no nosso coração, que justamente o salmista aqui ora clamando ao Senhor. A primeira delas é a ignorância. Veja que no versículo 9, o salmista pede para que se observasse a lei. No versículo 11, para guardar a lei. E no versículo 26 e 33, para que se ensinasse a ele o caminho do Senhor, as leis do Senhor. A ignorância, ela desnuda, ela faz com que nós não conheçamos e nós damos abertura justamente ao egoísmo. A ignorância, ela faz parte do egoísmo. Ela faz parte do ego. A segunda coisa é a afeição material. Perceba que no versículo 14, se nós voltarmos um pouquinho, ele, mais do que todas as riquezas, ele se regozijava, se alegrava nos caminhos do Senhor. Então, toda afeição material, nós amamos andar no carro bom, nós amamos ter um relógio bom, nós amamos ter uma casa boa. Isso está no nosso coração, mas ele pede para que todas as riquezas, tudo que há de melhor e de bom, seja afastado do seu coração. A terceira coisa é o medo. Todo medo é um medo da morte. O egoísmo, ele tem medo da morte, porque ele sabe que quando nós morrermos, acaba esse egoísmo. A morte, o funeral, ele enterra o próprio egoísmo do homem. Grandes homens, celebridades, pessoas que não podemos nem chegar perto, que existe toda uma pompa a poder falar, ligar ou mandar, quem sabe, até o mesmo e-mail. Passam por 300 pessoas até chegar no bonito. Mas, quando essa pessoa morre, o egoísmo acaba. Não haverá grande, não haverá pequeno. O egoísmo, quando ele morre, por isso ele tem medo da morte, porque é o fim da sua vida, é o fim daquilo que está no seu coração. O egoísmo, ele é propriamente egoísta, porque ele não aceita a soberania de Deus. Nós temos dificuldades de um Deus que comanda tudo na nossa vida.
nós não aceitamos a soberania de Deus. Nós somos egoístas e queremos criar o nosso próprio caminho. Nós queremos criar o próprio Deus conforme o nosso coração, os nossos desejos. Então nós não queremos nem a vaidade, nem o egoísmo, nem a cobiça. E o salmista que clama dizendo: desvia os meus olhos para as coisas erradas, mas deixa eles abertos, permaneça os olhos abertos, mas nas coisas corretas. Nós vamos ter que acelerar, nós vamos ter que seguir um pouco mais. E ele fala então no versículo 35, ele continua dizendo sobre os mandamentos, que ele se alegra pelos caminhos, e é um caminho contrário à felicidade, à cobiça e à vaidade. Por isso que ele pede para que se fuja dela. John Piper fala que 1000 noites de prazer não são suficientes para trazer aquilo que as Escrituras podem trazer para nós. Somente Cristo pode trazer para nós a felicidade. É essa felicidade que o salmista está dizendo, de forma que só Cristo pode completar. Nenhuma felicidade, nenhum prazer carnal pode substituir aquilo que Cristo pode fazer por nós. Eu vejo que no livro de Jó, em toda aquela discussão do sofrimento de Jó, uma das passagens diz que por não haver limite à cobiça, o perverso, ele engole as suas riquezas, mas Deus fará ele vomitar da sua boca essa cobiça. Deus fará que ele vomite essas riquezas da sua boca, porque Deus odeia o cobiçoso, Deus odeia a cobiça, Deus odeia o egoísta, e ele limita tudo isso, ele odeia tudo isso. A partir do versículo 41 até o 48, então, eu gostaria de ler com os irmãos para essa segunda parte, esse segundo acróstico, que vem nos falar sobre um santo e profundo temor, clamando pela permanência do salmista na graça em sua alma. E o argumento é o ardente amor por Deus. A partir do versículo 41, então, nos diz assim: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa, e saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e mediarei nos teus decretos. Ele clama por instrução, por misericórdia, por salvação como promessa, e ao mesmo tempo ele se declara culpado e ignorante de tudo isso. Por isso a dependência em toda essa passagem que nós vemos, da dependência de Deus. Ele não é egoísta no seu coração, tentando fazer com que a sua riqueza ou com sua sabedoria pudesse ser falado sobre isso. No versículo 43, ele fala justamente sobre a verdade, a palavra da verdade. Dentre todas as religiões e filosofias negam, que rejeitam ou que tentam sincretizar o Evangelho, existe um único problema. Estamos terminando, eu tenho que terminar até fim do ano, o livro sobre apologética, e entre todos eu fiquei 6 meses só na bibliografia, não porque eu sou fraco, né? Então, quanto mais fraco, precisa mais conhecer. Mas dentre todos os filósofos, todos os teólogos que falavam sobre os problemas das seitas, das heresias, das religiões, apontavam pelo menos por uma causa raiz principal, dizendo que o problema não é intelectual. Até mesmo os ateus mais cerrados, os ateus mais fundamentados, o seu problema é um problema não intelectual, não de argumentos, mas é um problema moral. Não se aceita a verdade, não há espaço para a verdade. A verdade do cristianismo, ele exige uma mudança na forma de pensar. Ele exige uma mudança nas amizades, nas prioridades, no estilo de vida. A moral é um renunciado e controle das nossas vidas. Norman Geisler fala que o cristianismo, com certeza, ele é gratuito, mas ele pode nos custar a vida. Nós precisamos mudar. Como que o Evangelho não mudará os nossos corações?
Eu não consigo conceber um evangelho fraco, um evangelho que não muda o nosso coração. Aliás, ele não melhora o nosso coração, exatamente como Ezequiel profetizou. Ele vai arrancar esse coração de pedra, ele vai nos dar um coração novo, ele vai mudar a nossa modo de pensar. O salmista, ele clama ao Senhor dizendo que eu não me desvia da tua verdade. Existem muitas verdades no mundo que competem com a única verdadeira verdade, mas não são verdadeiras verdades, são mentiras. Há um sincretismo, há uma mistura, e o salmista clama por essa verdade. O nosso problema, na essência do nosso coração, não é de intelecto, não nos falta conhecimento, não nos falta estudo, mas nos falta aceitar aquilo que deve mudar o nosso coração. O salmista ora a Deus, clama a Deus pedindo misericórdia. E se nós não clamarmos, nós passamos 40 anos, 50 anos. Quantos cristãos, ou ditos cristãos, que eu já não sei nem mais o termo a utilizar, eles irão para o inferno por não aceitar essa única verdadeira vontade, por querer criar nos seus corações um evangelho falso, por querer criar nos seus corações um evangelho fácil, que sejam moldados aos seus desejos. Mas nós vemos o salmista aqui pedindo clamor ao Senhor, para que não se desviasse da palavra, da verdade do seu coração. Quando perguntaram para o primeiro-ministro, ou para Winston Churchill da Inglaterra, sobre como um homem pequeno, baixinho, moreno, de cabelo preto, austríaco, conseguiu convencer uma nação inteira com o nazismo, com perseguir pessoas, matar judeus, matar pessoas que não se encaixavam no perfil alemão, de olhos azuis, alto, loiro. Ele criou um perfil de humanoide perfeito, mas engraçado que nem ele próprio era, nem alemão ele era. Como que um homem conseguiu convencer a nação inteira de entrar em guerra? Churchill fala que alguns homens estão de frente à verdade, mas tropeçam nela. Se encontram com a verdade e tropeçam. Não é aqui o objetivo, mas eu acho lindo quando nós lemos o credo apostólico, dizendo que Pôncio Pilatos, ele crucificou. Não é à toa que Pôncio Pilatos é citado no credo apostólico, de forma que ele esteve de frente à verdade. Ele esteve de frente a Jesus Cristo. Eu não acredito que cada cristão aqui, cada criança, não tenha imaginado de quando se encontrar com o seu Salvador, de quando estar de frente para Jesus Cristo. Quais serão suas palavras, suas perguntas, quais serão os seus anseios, ou até mesmo, eu imagino que uns 3, 4 mil anos vai servir só para chorar, só para clamar, só para, pelo menos uns 3, 4 mil anos, uns 10 mil anos, quem sabe, para não dizer nada, só chorar nos pés do Mestre, por aquilo que Ele fez por nós. Mas Pilatos esteve de frente, esteve de fronte e clamou: Ecce homus, eis o verdadeiro homem, um homem que não acha o pecado, eu não vejo falsidade nele, está a verdade de frente a mim. Mas sobretudo, ele pulou, ele tropeçou em frente à verdade e seguiu adiante seu caminho da perdição. Então, de tempos em tempos, nós podemos tropeçar com a verdade. Nós estamos sentados aqui ouvindo domingo após domingo, terça, todas as oportunidades nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas muitos passam pela verdade, tropeçam e não escolhem a verdade. E por fim, no versículo 17, no 47, versículo 48, o salmista fecha, e me permito aqui a minha parte com chave de ouro, ele fecha com a cereja do bolo, dizendo, de uma forma linda, dizendo: eu terei prazer nos teus mandamentos, a quais eu amo. Ele declara o seu amor à palavra de Deus, ele declara o seu amor às Escrituras. Para os teus mandamentos que eu amo, ele repete novamente: levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Mas o objetivo é que quando ele fala que ele levanta as suas mãos, e eu acho lindo quando estamos cantando o Senhor, estamos adorando o Senhor, ou quando estamos orando, enfim, quando estamos de frente ao Senhor, pensando no Senhor, nós podemos levantar as mãos com liberdade, como um sinal, como símbolo aqui. Mas o salmista não é o caso aqui, ele não está fazendo isso. Ele não está levantando a mão dizendo: Senhor, eu clamo a Ti, de uma forma que mística, de uma forma sobrenatural, para que demonstrasse aos outros que estava levantando suas mãos. Não é à toa que uma das medidas que nós encontramos na Bíblia é um côvado. De uma forma antropomórfica, que eu não vou entrar aqui, nós não temos o alcance do nosso braço completo. Nós alcançamos só metade do nosso braço. Todos os objetos são projetados, são feitos para que a gente alcance na metade do nosso braço.
Não é à toa que o côvado é mais ou menos a metade de um braço. E o Davi está clamando aqui dizendo: qual é o alcance que um braço humano pode ter? O clamor que ele fala aqui é que ele, com certeza, ele não alcançaria tudo aquilo que ele desejava. Ele não alcançaria o que as suas mãos pudessem alcançar. Ele está dizendo ao Senhor: Senhor, do começo ao fim, eu peço que tu seja o meu professor, porque com certeza o meu braço é curto. O meu braço humano não pode alcançar a tua soberania, não pode alcançar as tuas belezas, de forma que eu preciso da tua ajuda. A minha dependência, mesmo estendendo o braço, ele é completa. Mas aonde as mãos de um santo vão, provavelmente o seu coração vai, e provavelmente o seu corpo inteiro irá. Um dia, um homem por inteiro irá onde o seu braço quer alcançar, onde o seu coração quer alcançar. Então o salmista está dizendo: eu amo a palavra do Senhor, eu desejo a palavra do Senhor, eu quero estender a mão para alcançar isso, eu não vou conseguir. De forma que não é só cobiça, não é só sobre a vaidade, não é só aquele profeta do caos dizendo: nós não temos saída, nós não temos esperança mais. Mas ele diz: Senhor, eu sei que o meu braço é curto, eu sei que eu não vou alcançar talvez agora, mas um dia eu irei alcançar. Eu gostaria de finalizar, eu gostaria já de passar na parte final de um sermão, ou de uma parte que eu acho lindo que Spurgeon fala, dizendo justamente sobre a nossa imperfeição. Ele comenta sobre o momento que nós precisaremos do próprio Espírito Santo, nós precisaremos que a Trindade faça uma obra nos nossos corações. E é esse o propósito que o salmista aqui quer falar, versículo após versículo, dizendo em cada um deles: nós dependemos do Espírito Santo, nós dependemos da graça. Não houve algo sobrenatural naqueles homens que eles puderam ir para a fogueira, eles puderam ir para o martírio. Eles eram homens como nós, mas da mesma forma que eles entenderam que a graça poderia mudar os seus corações. Nós talvez hoje não alcançamos o Evangelho pleno, talvez nós não temos esperança de que o nosso coração seja transformado, mas se nós andarmos por esse caminho que o salmista está trilhando, que o salmista está apresentando aqui, dizendo: ensina-me, fala comigo, para que meus olhos estejam abertos, para que meu coração esteja voltado a Ti, para que eu olhe para as coisas corretas, para que eu dê testemunho para os reis, para todos aqueles que clamarem, todos aqueles que perguntarem para mim o motivo da minha fé, eu saiba responder, eu tenho esperança nisso. Um dia eu chegarei lá. Spurgeon, ele fala de uma forma linda, dizendo que a nossa imperfeição, ela será consumida pela perfeição de Cristo. É óbvio que nós não podemos fazer por nós aquilo que Cristo fez. Ele fará por nós, Ele já fez por nós, de forma que nós estamos vivendo a salvação agora. Isso foi nos falado. Só que o santo de Israel, o estrangeiro de Israel, ele nos é remetido de uma forma que nós evitamos. O santo de Israel, que é clamado, o Deus que está sobre as nossas vidas, a sua santidade, seus atributos, de uma forma que nós evitamos ele. Quando ele engole Corá, ou quando há outros exemplos de que Uzá estende a mão, achando que a sua mão era mais limpa do que o barro onde a arca cairia, a arca tropeça e Uzá estende a mão e ele é fulminado. Quando nós vemos que Ananias e Safira são fulminados também por brincarem com aquilo que era sagrado, quando os filhos de Arão são fulminados por brincarem com a adoração, nós vemos esses relatos e dizemos: coitadinho deles, porque eles são pessoas como nós, eles estavam adorando, eles buscavam a Deus, eles tinham piedade nos seus corações. Mas nós não compreendemos que quando nós ofendemos a santidade de Deus, quando nós estamos longe dos caminhos e do testemunho do Senhor, nós ofendemos a sua santidade, nós ofendemos aquilo que é sagrado. Isso não nos interessa. Por isso que nós temos pena quando nós estamos numa situação em que Deus coloca o seu julgamento de forma sobrenatural, de forma imediata. Nós olhamos e temos penas dessas pessoas e achamos até mesmo de uma forma carrasca, de uma forma muitas vezes que não é compatível com o Deus de amor que nós escutamos. Mas quando olhamos sobre isso, nós começamos a entender que quando o nome de Deus é profanado, isso não mexe conosco. Mas
quando a minha família, quando os meus amigos, quando o meu coração, quando tudo aquilo que eu creio e mais amo, se isso tudo for necessário para sacrificar ao Senhor e para compreender que é necessário que a santidade de Deus seja alcançada, Ele fará isso conosco. Ele trará isso aos nossos corações, para que a glória de Deus seja manifesta, para que eu possa levantar as minhas mãos, para que eu possa estender as minhas mãos, e então buscar os mandamentos do Senhor. Se alguma coisa tem que ser sacrificada na minha vida, Ele fará conosco. Virá um dia em que nós estaremos tão preocupados com a glória de Deus, que tudo isso será supérfluo. Tudo isso que nós temos como precioso, todos os nossos pecados que nós não conseguimos vencer, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que está como escama aos nossos corações, tudo isso será como fim. Tudo isso será levado embora. E Cristo fará uma obra em nós, de forma que nós poderemos contemplar a sua glória. De forma que será uma forma como se fosse automaticamente, mas não será automático da forma que o próprio Cristo transformará os nossos corações. Na alegria do seu julgamento, nós teremos prazer. De forma que quando isso acontecer, até mesmo na nossa vida, nós teremos prazer. Nós ficaremos satisfeitos com aquilo que Deus faz nos nossos corações. De forma que eu não terei mais questionamentos, eu não terei mais lutas, eu não terei mais tristezas, mas tudo aquilo que o Senhor permitir na minha vida será como algo sublime, será como algo lindo, até mesmo sofrimento. Alguns perguntam, mas por que pessoas boas sofrem? Por que pessoas piedosas sofrem? Isso só aconteceu, segundo o próprio Sproul, uma única vez, e Ele morreu por nós. Somente uma vez um único justo morreu e se sacrificou por nós, de forma que todos nós somos culpados, de forma que todos nós estamos distantes do Senhor. A distância que estamos do Senhor é tão grande quanto nós começamos a nossa jornada. É uma coisa insana, é uma coisa que o Evangelho é totalmente desproporcional aos conceitos humanos. Eu lido muito com essas questões das leis, das equações, de forma que eu acho lindo, porque o Evangelho é totalmente o contrário, é inversamente proporcional àquilo que nós imaginamos. Percorremos léguas, milhas, caminhamos anos no Evangelho, e quando nós olhamos, parece cada vez mais longe do Senhor, mas ao mesmo tempo Ele está tão perto de nós que nós somos amados por Ele. Vamos ficar em pé, nós estaremos orando e clamando ao Senhor. Eu, de uma forma breve, tentei passar aqui para os irmãos aquilo que o salmista trouxe na sua essência. E se nós caminharmos, trilharmos por aquilo que ele deixou escrito, inspirado pelo Espírito Santo, e se você puder ir e voltar nesses versículos, se você puder acompanhar aquilo que o salmista está dizendo, parece que está repetindo alguns assuntos, mas ele justamente está completando. Ele diz: desvenda os meus olhos. Agora ele fala que ele desvia o seu olhar para uma coisa correta. Então é uma consequência, é um caminho que se vai trilhando para isso. Vamos estar orando, pedindo que as misericórdias de Deus estejam sobre as nossas vidas e não perca a esperança, se é que podemos dizer assim, naquilo que nós estamos distante hoje. Hoje talvez o nosso braço alcance coisas pequenas, para nós parece pequeno, mas se você olhar para trás, vai ver o quanto nós progredimos no Evangelho, o quanto nós aprendemos, o quanto nós éramos tolos lá atrás e hoje nós amamos a Cristo. Nós pedimos para Ele, para que Ele desvie assim a cobiça, o egoísmo, tudo aquilo que está no nosso coração, que é contrário à sua vontade, mas ao mesmo tempo Ele nos ama, Ele morreu por nós numa cruz, de forma que eu vejo Lutero levantando as suas mãos, travando literalmente. Por isso que eu fico feliz por travar às vezes no púlpito, porque ele travou literalmente quando ele apresentava os elementos da ceia ao Senhor, e ele, tudo bem, de uma outra forma, eu vou me ater aqui ao que o Kant está ali, né, e vai me corrigir com certeza, mas de uma forma que ele estava apresentando ao Senhor, ele trava, e depois ele fala sobre isso, dizendo: com que língua eu me chegarei ao Senhor? Com que dialeto? Com que palavras eu chegarei diante do soberano, de forma que eu possa mandar nele, de forma que eu possa manipular o seu coração, de forma que eu possa determinar alguma coisa ao Deus soberano? Que hoje seja um arrependimento nos nossos corações, que haja dependência do Espírito Santo sobre nós, nas nossas vidas. Senhor Deus e Pai, te dou graças, Senhor, por esses momentos, Senhor, que passamos aqui, Senhor, refletindo sobre a Tua Palavra.
Senhor, a dependência, Senhor, do Teu Espírito Santo, a Tua dependência, Senhor, ela é tão grande, Senhor Deus, que eu não posso nem, Senhor, numerar, Senhor. Não basta apenas respirar, não basta apenas acordar de manhã sobre a Tua dependência, Senhor Deus. Mas quando nós vemos um mundo tão distante, Senhor, da Tua palavra, quando nós vemos nossos filhos, nossos irmãos, Senhor, perecendo, Senhor, nós vemos nossos parentes, nós vemos nossos amigos, Senhor, tão distantes, Senhor, do Teu Evangelho, nós muitas vezes também se desviamos. Nós te pedimos, Senhor, nos desvia de tudo aquilo que tem trazido, Senhor, o mal sobre nossos corações, que tem, Senhor, trazido, Senhor, o pecado em nossas vidas, que nós temos ofendido a Tua santidade, temos ofendido, Senhor Deus, os Teus atributos, nós temos Te corrompido, Senhor, de uma forma, Senhor, de modo que nós estamos distantes de Ti. Eu te peço, Senhor Deus, muda nossos corações, transforma nossas vidas, que o Evangelho, Senhor, seja como uma espada, seja como um martelo, seja como fogo, Senhor, que muitas vezes não é agradável, parece não ser, Senhor, nada agradável, Senhor, quando nós somos fincados no nosso coração, Senhor, perverso, nosso coração impuro, Senhor, diante de Ti. Mas continua, Senhor, nos machucando, continua, Senhor Deus, nos mudando, continua, Senhor Deus, nos queimando, Senhor, através da Tua palavra. Nós clamamos a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Senhor, entregamos nossas vidas, nosso coração, Senhor, nas Tuas mãos. E Te damos graça por tudo, em nome de Jesus. Amém.